Fala galera, estamos aqui com a Mariana Perrone, doutora Mariana. Ela é coordenadora médica de projetos de inteligência artificial da IBM. A doutora Mariana aceitou bater um papo aqui com a gente sobre um tema que afeta a todos, né? Além dela trabalhar numa empresa de tecnologia, a Mariana, ela também é médica intensivista. É verdade. Né? E eu acho que é legal a gente até explorar um pouquinho essa sua trajetória. O que é, Mariana, trabalhar numa empresa de tecnologia e, ao mesmo tempo, continuar na atividade médica? Conta um pouquinho pra gente como é que é essa sua experiência. Eu sempre fui absolutamente apaixonada, tanto pela medicina quanto pela tecnologia, Andrei. E eu acho que, à medida que eu fui avançando na minha carreira como médica e caindo na vida real, começou a ficar claro pra mim que, por mais maravilhosa e incrível que a medicina fosse, ela ainda tem dois problemas. E para mim esses dois problemas são o quê? O primeiro é que a gente ainda faz saúde de um jeito extremamente reativo. Ou seja, a gente espera as pessoas ficarem doentes e a gente entra para resolver depois que o problema já aconteceu. Medicina é reativa e episódica. Esse é o problema 1. Problema 2 é que a gente trata as pessoas de acordo com o que funciona para a maioria delas até hoje, ao invés do que seria ideal para cada uma. Só que como que a gente muda essa realidade? É a partir do momento que a gente começa a personalizar os tratamentos, entender o que seria o ideal, o tratamento ideal para você. E isso leva em conta uma série de fatores, desde fatores genéticos, resultados de exames laboratoriais, de imagem, comportamentos e dados socioeconômicos. E como que a gente integra isso tudo para tomar decisões de saúde? É por meio de muitos dados e o cruzamento deles. Só que isso é possível com a tecnologia. E foi a partir daí que eu comecei a pensar, poxa, como que eu consigo unir essas duas coisas e começar a pensar em modelos melhores de saúde, unindo a tecnologia e a assistência médica básica. E foi assim que eu acabei fazendo o que eu faço hoje. Mas um médico no passado ou no presente já não faria um tratamento personalizado, né, do seu paciente? Aí me vem a pergunta, será que a gente pode falar hoje talvez uma transição do médico do século XX para o médico do século XXI? Com a tecnologia, ou estaria forçando demais a barra? Não está forçando a barra de forma alguma. O que eu acho que mudou da época desses médicos que você está falando é a quantidade de informação e de estudos médicos que precisam ser levados em conta na hora de decidir o tratamento para um paciente. Nessa época era muito menos. Hoje em dia a gente já tem dados que mostram que para um especialista se manter atualizado em absolutamente tudo que é publicado na área dele ou dela, são necessárias 20 horas de estudos por dia. Por dia. Ou seja, já não tem como. Então, hoje em dia, a gente precisa de um suporte maior da tecnologia para, na hora da consulta, a gente ter acesso a toda a informação relevante que existe, tanto de dados do paciente quanto de estudos mais recentes, para a gente escolher um plano de tratamento que seja mais adequado a ele ou ela. Muito bom. Você mencionou aqui outro dia que seria necessário a gente cada vez mais pensar a saúde e não tratar a doença. Exatamente. O que seria isso? Isso faz parte dessa mudança de paradigma? Sem dúvida. Para a gente começar a pensar como que a gente chega na saúde do século XXI, a gente tem que destruir alguns conceitos. E um deles é exatamente esse. Que quando a gente pensa em saúde hoje, o que a gente associa? A doença. A gente pensa em médico, em leito, em cirurgia, em remédio, em tratamento. Então, a gente está chegando num momento que esse modelo que a gente tem de tratar as pessoas depois que os problemas já aconteceram, ele é ineficiente e, além de tudo, ele é muito caro. A boa notícia disso tudo é que hoje em dia a gente tem dados para fazer isso diferente. Existem estatísticas mostrando que uma pessoa, ao longo da vida dele ou dela, gera o equivalente a 300 milhões de livros em informação de saúde. Um indivíduo saudável. Isso a gente juntando, 300 sabe? milhões em toda a vida. 300 milhões de livros. De livros. E isso é o quê? São resultados de exames de laboratório, de imagem, resultados de sequenciamento genético, dados de sensores. E sabe quanto que a gente usa disso hoje para a saúde? A gente só consegue ler 0,5%. Por quê? Meio. Porque a gente não tem tecnologia que permita que a gente mergulhe nesse oceano de dados em busca de, digamos, insights que permitam que a gente entenda o que funciona melhor para cada população. Sim, sim. E isso muda o jogo completamente, porque imagina se a gente não está perdendo, por exemplo, algum insight que permitiria a cura de uma doença
ou reduzir mortes evitáveis. Sim. É mais ou menos isso. Eu comprei esse dispositivo que ele mede o meu Sim. batimento 24 horas por dia. Correto. Você quer dizer que se eu tiver histórico de problema de coração na minha família, esse dado poderia ser útil para um médico fazer um diagnóstico, um tratamento do meu caso, que eventualmente poderia ter algum problema ou não, e tratar a minha saúde baseado nessa informação. É isso, mais ou menos? Sem dúvida, porque até hoje as pessoas insistem em achar que saúde só acontece no momento que a gente entra no hospital ou que a gente senta num consultório na frente do médico. E não, saúde acontece o tempo inteiro, seja no que você está escolhendo comer, o quanto você dorme, o quanto de passos você dá. E isso nunca é levado em consideração na hora da consulta, né? E faz toda a diferença até para ver sua resposta a tratamentos. Então a gente está chegando num momento que a gente precisa integrar esse tipo de informação também na tomada de decisão do médico. Você que está nessa área, está atuando, está olhando lá na frente o futuro da saúde, como que a gente poderia pensar uma saúde do século XXI avançando? Quais passos a gente poderia dar para melhorar a saúde para o cidadão no curto, médio e longo prazo? O que você vê aí que poderia ser feito? Eu acho que tudo começa com uma mudança de cultura, Andrei. Voltando ao que a gente falou lá no começo, tudo começa com a gente destruindo esse conceito que saúde tem que estar associado à doença, a leito de hospital, procedimento cirúrgico, consulta e tratamento. Não, saúde acontece o tempo inteiro. E também a gente tem que sair desse modelo de tratar as pessoas de acordo com o que funciona para a maioria. Para isso, ter dados é essencial. Então, Andrei, para responder a sua pergunta, eu acho que a gente precisa, a curto prazo, continuar o processo de digitalização que o governo começou. O que é digitalização? Colocar o prontuário eletrônico nas unidades básicas de saúde. Até 2016, só 28% das unidades básicas de saúde estavam informatizadas. E os motivos principais eram o quê? Ou falta de equipamentos, principalmente computador e mouse, acredite se quiser, ou falta de conectividade. Esse é o começo, fazer com que todas as unidades de saúde tenham um prontuário. O que é o prontuário eletrônico? Só para tirar uma dúvida, porque a gente viu muito falando, sobretudo nas eleições, candidatos falando disso. O que seria isso? O prontuário eletrônico é o repositório onde a gente coloca todas as informações de um paciente quando ele passa em consulta com a gente. Desde os dados de endereço, idade, epidemiológicos, até os procedimentos que ele fez, os antecedentes de saúde, se tem diabetes, pressão alta, se fuma, hábitos e tratamentos que já tenha feito e resultados desses tratamentos. Tudo começa no prontuário eletrônico. A partir do momento que todas as unidades estiverem informatizadas e a gente estiver recebendo esses dados, inicialmente são dados, né, só de tratamentos, resultados de exames, passagem em consulta, se deu certo, se não deu, beleza, a gente vai ter esses dados. Mas daí o segundo passo, a médio prazo, é integrar isso com dados, digamos assim, de genética, de comportamento, ou seja, se a pessoa fuma ou não, se ela é sedentária ou não, se ela dorme bem ou não, e dados socioeconômicos. Porque daí, a partir do momento que isso tudo tiver integrado, a gente conseguir ver os tratamentos que cada pessoa fez em qualquer unidade de saúde, para ver o que funcionou e o que não funcionou, a gente consegue daí, a longo prazo, baseado nisso tudo, pensar em políticas de saúde mais específicas ao invés de gerais. Porque daí a gente vai conseguir entender o que funciona para cada população, em cada bairro, em cada cidade, em cada estado e no país como um todo. Daí a gente foge do quê? Da ineficiência e do desperdício. Seja de repetir tratamentos que já não deram certo, quanto até permitir que a gente faça pesquisas e políticas que resolvam mais os problemas do que tratar as coisas de forma generalista. Eu imagino, é fantástica essa abordagem, porque você imagina, o político, todo político, os administradores públicos, ele tem que decidir, né? Quanto de vacina vai mandar para um posto de saúde, né? O quanto de remédio vai mandar para outro, né? Ou para o hospital, né? Quantos leitos. Então, eu imagino que esse dado é essencial para o gestor público tomar a sua decisão, né? E alocar os recursos, né? Sem dúvida. Eu acho que o grande diferencial da saúde do século XXI é que a gente começa a ter subsídio para tomar decisões melhores e mais específicas. Isso só é possível porque a gente tem esse mundo de dados hoje que a gente é capaz de interpretar de uma forma melhor por meio de ferramentas como a inteligência artificial, por exemplo.
É fantástico. Então a gente tem aqui a mudança de mentalidade, né? Pensar o tratamento cada vez mais individualizado e ao mesmo tempo isso aí também com a digitalização é possível ter uma nova mentalidade na gestão macro da saúde. É mais ou menos por aí? É por aí mesmo, Andrei. Eu acho que a partir do momento, inclusive, que a gente começa a ter esses dados, a gente começa a criar, inclusive, políticas para agir antes do paciente ficar doente, sabe? Para a gente identificar populações em risco e tome medidas proativas e preventivas. Ao invés da gente fazer aquela prevenção geral de falar que toda mulher depois dos 40 anos tem que fazer mamografia ou que todo homem tem que dosar o PSA, a gente começa a ver quais medidas de prevenção são mais efetivas para cada população antes dos problemas acontecerem. Com isso a gente diminui, inclusive, a necessidade de hospitalização e os custos do sistema de saúde, né? Porque se agir antes do problema acontecer é muito mais eficiente do que depois, né? Então aí a gente está chegando aqui não só o médico que passa a tratar a saúde numa doença, mas o gestor público também vai passar a tratar a saúde e não a doença. Também é uma finalmente, porque o que a gente escuta em todos os discursos de candidatos? Não, vou criar mais hospitais, mais postos de saúde. E ninguém está falando da prevenção, né? E a prevenção efetiva só é possível dessa forma. E de repente, com uma prevenção efetiva, a gente não precisa nem ir partir para esse lado tão mais custoso que é de agir na outra ponta, depois que o problema já aconteceu. Sim, muito bom. A gente tem visto muito hoje no Brasil, sobretudo, a discussão sobre uma reforma da Previdência, baseada aí no envelhecimento da força de trabalho da população brasileira, né? É possível a gente usar a tecnologia para melhorar também a qualidade de vida na terceira idade? Tem gente pensando isso? Sem dúvida, Andrei. Eu acho que a gente vive um momento muito importante na história da medicina. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais. A expectativa de vida do brasileiro, por exemplo, aumentou de 1945, que era de 43 anos, para mais de 75 hoje. 43 para 75? Exatamente, em um curto período de tempo, né? Só que qual que é o problema? As pessoas, elas estão envelhecendo, mas envelhecer não tem sido sinônimo de viver bem. A gente tem visto isso pelo aumento das taxas de obesidade e doenças crônicas. E aqui eu estou falando de hipertensão, diabetes e dos distúrbios do colesterol, que são, por sua vez, o que mais causa infartos e derrames, os AVCs, né? Então, começa a ser mais do que nunca necessário usar a tecnologia para evitar que isso aconteça. A gente começa a ter ferramentas para perceber qual população que a gente tem que agir de forma preventiva antes desses problemas acontecerem. Isso inclui desde informações para a gente ensinar essa pessoa como ter estilos de vida mais saudáveis, até como abordar essas doenças quando elas estiverem começando a se desenvolver, ao invés de quando uma complicação já tiver acontecido. E é nesse sentido que a tecnologia, seja com sensores, com mais dados, a gente consegue usar ela. Pessoal, estamos aqui com a Mariana Perrone, a doutora Mariana, médica intensivista, coordenadora médica de inteligência artificial da IBM, que gentilmente aceitou vir aqui bater esse papo com a gente, mesmo a despeito de estar aí com uma faringite, né? Hoje a saúde faltou para mim, mas eu pretendo mudar isso. Que isso. Muito obrigado, viu, Mariana? Foi um prazer, Andrei.